Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical online. E antes de nós começarmos com o tema da nossa lição de hoje, nós vamos primeiro falar com Deus. Senhor meu Deus, guia, Senhor, e usa a professora que vai dar aula nesse momento, Senhor. Abençoa também aqueles que estão assistindo. Estamos em um momento muito difícil, onde o único meio é este, em forma de vídeo, mas que logo possamos estar juntos dentro da sua casa, te adorando e aprendendo mais de ti. Obrigada por tudo que o Senhor nos destes. Obrigada pelas bênçãos, Senhor. É tudo que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. E o tema da nossa lição é uma pergunta. É de Deus? E essa lição foi escrita por Lucas Borba. Ele é líder de adolescentes da Igreja Presbiteriana Independente de Presidente Prudente, São Paulo. E essa lição se encontra na nossa revistinha, O que Tenho nas Mãos, da editora Pendão Real. E o texto central se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Hoje estamos vivendo um tempo que os estudiosos chamam de pós-modernidade ou modernidade líquida. Recebemos informação a todo momento. A todo momento somos bombardeados por notícias e informações que muitas vezes sequer percebemos. Atualmente, no século XXI, recebemos em um único dia a mesma quantidade de informações que uma pessoa recebia durante sua vida toda no século XIV. E o que isso influencia na nossa vida como cristãos? Isso é bom ou ruim para a nossa vida no dia a dia? Isso nos atrapalha em nosso relacionamento com Deus? Com tantas informações recebidas, muitas vezes temos dificuldades de parar para ouvir e discernir a voz de Deus. Você já teve dúvidas entre realizar alguma atividade, pois não sabia se era de Deus? Isso acontece com muita gente e muitas vezes a obra de Deus deixa de ser feita por causa disso. No texto de 1 Samuel, Eli tem o discernimento de saber que a voz que chamava Samuel era a voz de Deus. Então, Eli alertou o jovem. Por que Samuel não sabia que Deus estava falando com ele? Como Eli sabia que a voz que chamava Samuel era a voz de Deus? São estas e algumas perguntas que pretendemos responder nesta lição. Nesta lição, falaremos sobre ouvir e discernir a voz de Deus. Descobriremos quem é capaz de entender visões, discernir espíritos e profecias. Aprenderemos como fazer para que possamos ouvir e entender a voz de Deus. Coração enganoso. Todos nós sabemos de nossas falhas, erros e limitações. Sabemos e conhecemos nossa dificuldade de ter uma ligação direta com Deus, pois o pecado gerou isso em nossas vidas. A mudança dessa situação começou a ocorrer quando Jesus Cristo morreu para que nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos voltar a ter livre acesso a Deus. O pecado nos afasta de Deus e nos dificulta a ouvir a sua voz. Deus fala com o seu povo durante toda a Bíblia. E por que hoje seria diferente? Deus continua a falar com as pessoas. Afinal, Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando falamos em discernir o Espírito e profecias em nossas vidas,
Isso está ligado à nossa vida com Deus, pois Deus fala com seu povo, com quem Ele se relaciona e usa para fazer a sua obra. Para que se possa ouvir e compreender a voz de Deus, é preciso buscar uma vida de santidade. É necessário que haja pureza de coração. Ouvimos muita gente por aí afora dizer: faça o que você tem vontade, siga seus desejos, ouça a voz do seu coração. Mas e se tais afirmações não forem de encontro com a vontade de Deus? A Bíblia nos diz, lá em Jeremias 17, no versículo 9, o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Devemos estar atentos à voz de Deus para as nossas vidas, com o coração aberto para ouvir o que Ele tem a nos dizer. O coração do homem é realmente enganoso, mas quando deixamos nosso coração ser guiado por Deus, Ele trará sempre as melhores decisões para a nossa vida e de todas as demais pessoas de nosso ciclo de relacionamento. Essa é a promessa de Deus. Para nós pensarmos um pouquinho, o coração do homem é enganoso, mas quando entregue a Deus, é uma grande arma a nosso favor. Pense e aponte os perigos de um coração enganoso e perverso e também as vantagens de ter um coração guiado por Deus. Um coração disposto a ouvir. Samuel ouviu a voz que o chamava. Entretanto, Samuel pensava que era seu mestre, Eli, que estava chamando. Isso ocorreu por 3 vezes, até que Eli tivesse discernimento de que era o próprio Deus quem chamava por Samuel. Samuel era um jovem muito obediente e estava disposto a servir. Quando foi chamado na madrugada, ele levantou-se e colocou-se à disposição de seu mestre Eli. E assim foi por 3 vezes, sem qualquer indisposição, irritação ou reclamação. Nossos pais nos chamam e a gente já desobedece ou já se irrita facinho. Imagina Samuel ser chamado 3 vezes na madrugada. E quando ele entendeu que era a voz do Senhor que o chamara, colocou-se de forma ainda mais disposta. Devemos ter nosso coração disposto a servir e obedecer, assim como o de Samuel. Devemos aprender a ouvir nossos pastores e líderes, assim também como nossos pais. Um coração obediente às nossas lideranças agrada a Deus, pois Ele usa essas pessoas como agentes dele para nos ensinar a sua vontade também. Muitas vezes ficamos confusos, pois muitas pessoas nos aconselham e mostram opções diferentes de como ouvir a voz de Deus. Existem várias doutrinas e linhas de pensamento, porém a vontade de Deus é que todos vivam para a sua glória. Portanto, coloque-se à disposição de Deus. Leia a Bíblia, medite nela diariamente para que você tenha intimidade com Deus, pois a Bíblia é o nosso manual de vida. Nela contém as bases de uma vida saudável, onde está a receita para se viver bem, gozando de felicidade. Ter um coração disposto a ouvir não é deixar de lado nossas vontades e desejos e seguir os desejos de Deus como se fossem alheios aos nossos, mas sim abrir nosso coração para que Deus coloque nele os seus desejos, pois quando estamos alinhados com Ele, nossa vontade é a vontade de Deus. A voz de Deus. Talvez a maior dificuldade que temos a respeito do discernimento da vontade de Deus para nossas vidas é saber se aquilo que está em nosso coração é de Deus. Ficamos pensando que talvez a atitude a ser tomada por nós não seja realmente a vontade de Deus e deixamos de agir devido a este medo. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas, mas nós, sendo seus filhos, devemos nos colocar à disposição para sermos usados por Ele. E para entendermos sua vontade,
devemos nos relacionar com o Pai. Nosso servir a Deus é relacional, na certeza de que Ele nos ama, nos mostra seus planos e sua vontade para nossas vidas. É necessário que nós entendamos isso para que possamos servi-lo melhor. A dúvida faz parte do nosso dia a dia. Qualquer decisão a ser tomada gera sempre uma consequência em nossa vida e por isso, muitas vezes, entramos em conflito. Mas isso não pode nos impedir de agir de acordo com a vontade de Deus. Servimos a um Deus de paz e a certeza da vontade de Deus para nossas vidas vem com a paz no coração. Devemos sempre orar pedindo discernimento a Deus para a nossa vida. E quando nosso coração está em paz, é sinal de que Deus está se manifestando. Deus não nos deixa dúvida de quando nos chama, mesmo que tenha de usar outras pessoas para nos auxiliar a ouvir sua voz, como no caso do jovem Samuel. O chamado de Deus para qualquer obra é claro e irresistível. Assim como quando Jesus chama seus discípulos, é um chamado irresistível. Se preciso, largamos tudo para servir. Podemos e devemos servir a Deus em todo momento e lugar, mas sempre obedecendo ao chamado específico para a vida de cada um de seus servos. Sempre com um coração tranquilo, pois servimos a um Deus de paz. E aí, galera, vocês estão preparados para ouvir a voz de Deus sem medo? Relacione-se com Ele, tenha intimidade e pergunte a vontade dEle para a sua vida. Deus com certeza vai direcionar a sua vida e deixar seu coração em paz. Que Deus te abençoe. E neste momento eu queria orar com você. E na sequência dessa oração, também deixar uma música que diz: dá-me um coração igual ao teu. Pai, obrigado por mais uma vez a Tua palavra falar nos nossos corações. Muitas vezes nosso coração é enganoso, ó Pai, mas que nós possamos ouvir a voz que vem de Ti. Nos dá discernimento para que nós possamos tomar os rumos certos nas nossas vidas, ó Pai. Fica conosco e nos abençoa e faz com que o nosso coração seja cada dia mais parecido com o coração de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração
igual.